Vamos lá, pessoal, exercício 2 da parte 2 de repetições. Vamos lá. Será feita uma pesquisa sobre a audiência de 3 canais de TV em uma certa cidade. Então, lembrando que esse exercício foi o que foi cobrado na prova de 2015-3, ou seja, segundo semestre de 2015, e que está constando para você no site da disciplina, beleza? Na parte de material. Vamos lá. Em um número indeterminado de casas visitadas, será pesquisado o número de pessoas que estão assistindo TV e o canal assistido. Então, 1 é o canal A, 2 é o canal B e 3 é o canal C. Faça um programa que leia esses dados, ou seja, vai ser o nosso Intman que vai ler os dados, sabendo que a entrada de dados deverá ser encerrada quando for informado um valor negativo para o número de pessoas assistindo TV em casa. Então, olha só, faça um programa que vai ler os dados que ele pediu aqui em cima, sabendo que a entrada de dados vai ser encerrada quando for informado um valor negativo para o número de pessoas assistindo TV em uma casa. Então aqui, claramente, a gente tem uma repetição, né? Uma repetição que vai ter um valor que vai encerrar essa repetição, ou seja, um valor de flag, né? Um valor que encerra uma repetição. E qual vai ser esse flag? É um valor negativo para o número de pessoas assistindo TV, certo? Serão consideradas apenas casas com pelo menos uma pessoa assistindo a um dos 3 canais. Ou seja, eu não vou considerar casas com nenhuma pessoa vendo televisão, né? Eu tenho que pegar apenas as casas que tenha pelo menos uma pessoa vendo um dos 3 canais, A, B ou C, tá? O programa vai calcular e imprimir a média por casa, tá? Do número de pessoas que estavam assistindo ao canal A. 2. O número mínimo de pessoas em uma casa em que o canal B estava sendo assistido. E 3. A quantidade total de pessoas que estavam assistindo o canal C. Beleza? Então, olha só. Vamos voltar aqui com calma. Eu preciso fazer aqui 3 coisas. Eu tenho que achar uma média, tá? Que é a média por casa de quantas pessoas, né, do total de pessoas assistindo ao canal A. Então, aqui eu tenho que calcular uma média, certo? 2. O número mínimo de pessoas em uma casa em que o canal B está assistindo. Então, aqui eu tenho que achar, dentre vários valores, qual vai ser o menor. Ou seja, o menor número de pessoas vendo o canal B. E, letra C, a quantidade total de pessoas assistindo ao C. Então, aqui eu vou usar um contador, né? Contar quantas pessoas estavam assistindo ao canal C. Então, aqui é média, aqui é achar o menor valor, o valor mínimo, e aqui contar quantas pessoas estavam assistindo ao canal C, beleza? Então, vamos lá, ó. Vamos aqui no nosso código para a gente entender melhor isso aqui. Então, eu vou usar aqui várias variáveis, tá, que vão nos ajudar a fazer o problema. Antes das variáveis, eu já fiz aqui para a gente a repetição. Qual vai ser a repetição? Ele falou o seguinte: nós vamos ler número de pessoas, né? Ou seja, quantas pessoas tem numa casa. Vamos ver várias casas. Então, enquanto esse número de pessoas for maior ou igual a 0, eu vou ler os dados. Quando for negativo, que é meu flag, o enunciado me falou isso, eu vou encerrar a repetição, tá certo? Então, isso foi dado para a gente pelo enunciado. Então, while número de pessoas maior ou igual a 0, eu continuo a minha execução da repetição. Então, lembrando, o while são 3 etapas. O valor, né, é a condição em si, está aqui. A variável da condição tem que ter um valor inicial. Se esse valor é lido pelo usuário, o valor inicial é visto KF, né? Eu começo pedindo quantas pessoas estão assistindo à televisão. E lá embaixo, né, antes do while terminar, eu atualizo esse valor também lendo do usuário, pedindo o próximo número de pessoas que estavam assistindo à televisão, dando scanf, atualizando a variável do while, tá? Então, o while, que é a parte, né, a parte fundamental, está aqui para ser entendido de uma maneira mais tranquila. Então, vamos às variáveis. Então, olha só. Para o canal A, eu tenho que fazer uma média, né, de quantas pessoas por casa, né, estavam, a média de pessoas por casa assistindo ao canal A. Então, lembrando, média, eu sempre envolvo o quê? Um total de valores, né? Vou contar quantas pessoas, quantos dados eu vou ler, e um somatório, né? Lembrando, por exemplo, a soma de 3 números, né, são os 3 números somados por 3, não é isso? Então, o total que me dá, né, o denominador, que é o total que me dá, é um contador, tá aqui, conte A, vale 0 inicialmente, e o somatório é um acumulador, que aqui eu chamei de soma A, certo? Como eu vou somar pessoas, né, o valor é inteiro para soma e contador por padrão sempre é inteiro também, beleza? Para o canal C, eu vou contar quantas pessoas, né? Eu vou acumular, na verdade, né? Não vou contar,
quantas pessoas estão assistindo ao canal C. Então aqui é só um acumulador simples para acumular pessoas. Eu tenho aqui um soma C. Então aqui eu disse, né, agora no início do vídeo, que eu ia usar um contador, né, pro número de pessoas assistindo ao C. Na verdade não é um contador, é um acumulador, né? Eu vou contar quantas pessoas estão assistindo. Então cada casa tem um total de pessoas, né? Numa casa 3 pessoas, outra casa 2, outra casa 5, outra casa 7. Então eu vou acumulando vários totais. Então por isso eu vou usar um acumulador e não um contador, né? O contador iria de 1 em 1, um acumulador vai pegando subtotais a cada repetição, beleza? E aqui eu tenho a variável mínimo pessoas B. O que ela faz? Ela vai dar para a gente o mínimo de pessoas em uma casa que estava assistindo ao canal B. Então aqui eu fiz o seguinte, que é uma forma de pensar no problema que é bem padrão, né? Que é o seguinte: quando eu vou achar o menor valor de um conjunto, tá? Eu tenho duas formas de fazer. Eu posso considerar, né, como nós já fizemos em vários exercícios neste semestre, eu posso pegar o primeiro valor da sequência, certo? E determinar que ele é o menor por enquanto, e eu testo com os demais. Se eu encontrar algo menor, eu vou lá e troco, e assim eu vou fazendo. Uma outra forma de fazer é o seguinte, né, que aqui nesse caso ficou mais fácil de fazer assim. Para eu achar um menor valor, o que eu faço? A variável que vai me dar esse menor valor, inicialmente, eu dou para ela um valor muito grande. Então aqui no caso, eu tenho um valor que eu nem sei o tamanho que está aqui, tá? Deixa eu ver aqui, tem quantos zeros? 1, 2, 3, 4, 5, 6 zeros. Tenho 1 milhão, ou seja, como mínimo pessoas B vai me dar um total de pessoas, né? É claro que numa casa não tem 1 milhão de pessoas, né? Então, com certeza, tá? O primeiro dado, o primeiro total de pessoas assistindo ao canal B, com certeza absoluta vai ser menor do que 1 milhão, não vai? Né? Então, com certeza, tá? O primeiro valor vai ser menor que esse valor de 1 milhão. Então, ao longo do teste, vocês vão ver que isso faz sentido, né? Porque assim eu posso testar todos os valores, certo? A partir do primeiro total, né? Porque com certeza o primeiro total vai ser considerado o menor de pessoas vendo o canal B, tá? Quem não entendeu, vai entender ao longo do código, tá? Vamos lá. Então vamos ao seguinte, ó. Então eu tenho aqui meu while, né? Eu li, então, inicialmente o número de pessoas. Se for maior ou igual a 0, eu começo a minha repetição. Aí eu pergunto para o cara, né, para o usuário, qual canal está sendo assistido, né? O A é 1, o B é 2 e o C é 3, do scanf, numa variável que eu criei lá em cima chamada canal, tá? Aí eu testo, né? Então aqui dentro do while eu testo, né? Porque é o seguinte, aqui é importante, voltando no enunciado, serão consideradas apenas casas com pelo menos uma pessoa assistindo a um dos 3 canais. Então, aqui eu testo, né? Se o número de pessoas, né, for maior ou igual a 1, ou seja, tem pelo menos uma pessoa assistindo, não pode ser igual a 0, né? E o canal for ou igual a 1, né, A, ou igual a 2, B, ou igual a 3, então aqui, né, é ou, né? Não tem como o canal ser igual a 1 e 2 ao mesmo tempo, né? Então, se eu tiver aqui pelo menos uma pessoa vendo televisão e o canal for 1, 2 ou 3, eu estou no lugar certo, né? Eu escolhi dados válidos. Aí, ó, este if começa aqui em cima e termina lá embaixo, certo? Se eu não tiver, né, pelo menos uma pessoa, ou se eu informar um canal inválido, né, que não é igual a nenhum, nem 2, nem 3, eu venho aqui no else e imprimo, ó, total de pessoas inválido ou o canal foi inválido, né? Ou isso aqui foi falso, ou isso aqui foi falso, beleza? Ou os dois foram falsos ao mesmo tempo. Então, entre no else. Caso contrário, eu faço aqui os meus cálculos, ó. Eu testo, se o canal for 1, tem que fazer o quê? Eu vou achar a média de pessoas por casa, né, que estavam assistindo ao canal A. Então, aqui, cada leitura que eu faço aqui, né, de pessoas, é a leitura de pessoas numa casa. Então, eu vou contar, né, ou seja, contei mais uma casa, porque a minha média é média por casa, né? Então eu contei mais uma casa lida. E nessa casa eu acumulo quantas pessoas tem lá. Então soma A recebe ele mesmo, que vale 0 inicialmente, está lá em cima, mais quantas pessoas eu tenho nessa casa. Então aqui, por exemplo, eu li 3 pessoas, guardei 3. A outra casa que veio A tem 5 pessoas, então é 3 mais 5 tem 8, contei 2 casas. Na terceira casa, vendo A, tinha 2 pessoas, então é 8 mais 2, 10 e 3 casas e assim por diante. Então no final da repetição, aqui para eu achar a média de A vai ser soma A, que é o total de pessoas, sobre conte A, que é o número de casas que eu
encontrei assistindo ao canal A, beleza? Então, se não for o canal 1, eu tenho duas possibilidades. Então, eu tenho aqui um else negando esse if aqui em cima. Se o canal for 1, aliás, desculpa, se o canal for 2, que é o canal B, certo? E se o número de pessoas que está, né, assistindo ao canal B for menor do que o número de pessoas, o mínimo de pessoas que eu já encontrei assistindo ao canal B. Então, lembrando, lá em cima, essa variável aqui, ela recebeu 1 milhão, certo? Então, com certeza, a primeira casa que eu ler do usuário que estiver assistindo ao canal 2, que é o canal B, sei lá, tem 3 pessoas. Com certeza, esse total aqui vai ser menor que 1 milhão, não vai? É óbvio, né? Que não vai ter nenhuma casa com 1 milhão de pessoas. A não ser que seja, um rapper americano, né, que tem mansões aí. Aqui eu vou entrar com certeza, certo? Então, a primeira casa que eu ler assistindo ao canal B, eu vou entrar aqui e este mínimo de pessoas vai ser o número de pessoas nessa casa. Então, por exemplo, a primeira casa que eu li, que está vendo o canal B, tinha lá dentro 5 pessoas. Então, 5 é menor do que 1 milhão? Claro. Então, mínimo de pessoas, por enquanto, vai ser 5. Aí vamos supor que eu dei uma outra casa que agora tá vendo B também, que tenha 8 pessoas. Aí eu testo. 8 pessoas é menor do que 5? Não é. Então, eu não modifico a variável, ela vale 5 ainda. Ali uma terceira casa, vendo o canal B, que tá, sei lá, agora tem uma pessoa só. Então, 1 é menor do que 5? Verdadeiro. Então, o mínimo de pessoas vai receber 1. E assim eu faço, vou fazendo, até que no final, em mínimo de pessoas B, eu vou ter o total mínimo de pessoas assistindo ao canal B. Tá certo? Beleza, então, essa foi a parte do canal B. Por fim, nós temos aqui, né, no caso do else, né, se não for o canal 2, temos o canal 3. Né? Ou seja, se... Então aqui, ó, né, só uma coisa. O else aqui não basta, porque eu posso estar no canal 2, ok? E esse número de pessoas aqui dá falso. Então, eu não posso entrar somente no else, porque, né, eu tenho que testar se isso aqui é falso e se eu estou no canal 3, que é o caso do canal C, tá certo? Se for, eu acumulo, né? Soma C vai receber 0 inicialmente, que vale lá em cima, tá o 0, mais quantas pessoas eu tenho aqui dentro. Então, vendo agora, eu achei 3 pessoas, guardei 3. Na próxima casa tem 5 pessoas, então é 3 mais 5, 8. Na próxima casa tem 10 pessoas, então é 8 mais 10, 18, e assim eu vou acumulando na variável soma C. Tá certo? Então este é o meu if, né? Com dentro dele tem aqui alguns pares de if else, tá certo? E o while, antes de terminar aqui, eu peço para atualizar o número de pessoas, para ler a próxima casa, quantas pessoas eu tenho na próxima casa, tá certo? Terminado o while, que é aqui embaixo na linha 54, eu vou achar as coisas que ele pediu aqui pra gente. Então, ó, a média por casa do número de pessoas que estavam assistindo ao canal A. Como nós já vimos, né, aqui, ó, qual vai ser a média? É a soma A, quantas pessoas assistiram ao canal A, sobre o total de casas. Então, é simples, né? A média de pessoas por casa que estavam assistindo ao canal A, toda a média sempre é um valor float. Então, ó, como soma A é inteiro e conte A também é inteiro, eu converto um dos dois, no caso soma A, para float, para eu achar a divisão real e imprimir aqui um float. Então, bem tranquilo, né? 2. O número mínimo de pessoas em uma casa em que estava sendo assistido o canal B. Então, é a variável lá simples que nós vimos, né? Mínimo pessoas B, está aqui, eu imprimo ela aqui, ó. Número mínimo de pessoas em uma casa em que o canal B estava sendo assistido é mínimo pessoas B, bem direto, bem tranquilo, né? E por fim, a quantidade total de pessoas que estavam assistindo o canal C. Então, vamos voltar aqui, voltei errado. Vamos lá, ó. É o soma C, né? Que é o acumulador de soma para as pessoas vendo o canal C. Então, a quantidade total de pessoas é um inteiro, que é o soma C. Tá certo? Então, é bem tranquilo, sem nenhum problema. Antes de rodar o código, vamos ver que a gente poderia fazer esse mesmo if aqui, né? Usando o switch case, olha só. Vou aumentar aqui o código. Olha só. Eu ia fazer o mesmo teste lá em cima, né? O if mais extenso seria o mesmo, né? Mesma coisa aqui, em um e outro. Só que esses testes aqui dentro, né? Esses pares if else, eu poderia trocá-los por switch case. Então, ó, switch canal. Case 1, se o canal for 1, é o canal A. Então, eu faço a acumulação dele e a contagem, não esquecendo sempre do break, né? Se o canal for 2, que é o case 2, estou no canal B.
eu faço o if que ele fez aqui dentro, né, do número de pessoas menor que o mínimo que eu já armazenei até o momento. Seria esse if aqui com atribuição, certo? Agora, case 3, eu faço a acumulação do canal C e dou break, certo? Repare que aqui dentro o default não seria nunca executado, porque eu só vou entrar nesse if aqui, no qual o switch está inserido, se o canal for 1, 2 ou 3. Não tem como o canal ser nenhum valor que não seja um dos três. Então aqui o default ele não existe, porque não tem nenhum valor que não seja 1, 2, 3 para ser assumido, tá certo? Então a diferença é somente aqui nesse switch, né? O código fica exatamente o mesmo, dá o mesmo resultado, sem nenhum problema. Então tanto faz usar if ou switch case, beleza? Vamos aqui rodar o nosso algoritmo para fazer aqui alguns testes, ó. Vamos lá aqui, rodar esse algoritmo. Beleza, ó. Então eu estou aqui fora do while, fora do while, pedindo aqui o número de pessoas que estão assistindo ao TV. Claro, né? Lembrando, se eu botar aqui -1, né, que é o valor negativo, que vai dar o while, a condição é falsa, eu vou encerrar, né, e os valores vão estar, tem aqui divisão por zero, então vai ser valor que não tem nada a ver, valores errados, beleza? Vamos aqui rodar de novo. Então, aqui, por exemplo, vou dar aqui 5 pessoas estão vendo televisão. Aí, vou entrar no while, vou pedir aqui o canal. Vou escolher aqui o canal 1, por exemplo, que é o canal A. Então, o if que vai dar verdadeiro, eu tenho 5 pessoas maior ou igual a 1, e o canal vai ser 1, beleza. Eu vou entrar no A, vou fazer a acumulação, soma vai receber 0 mais 5 e contém mais uma casa lida, né? Beleza, aí eu leio aqui o próximo total. Agora eu tenho, por exemplo, 3 pessoas vendo o canal B, que é o 2. Então eu vou entrar aqui nesse if, certo? E mínimo pessoas, por enquanto, vendo o canal B vai ser 2. Então eu vou lendo, agora vão ser 3, né, na verdade, né? Canal B, 3 pessoas, não 2, como eu falei anteriormente. Então, agora tem 2 pessoas, não mais 3 vendo o canal. Canal 2 é o canal B. Então aqui vai ser, canal é o 2 e número de pessoas é 2. 2 é menor do que o mínimo até o momento, que é 3? Sim. Então, na verdade, o mínimo vai ser 2 e não mais 3, tá certo? Então, agora o canal... Agora eu tenho 7 pessoas vendo o canal 3. Então, eu acumulei isso na variável soma C. Soma C é 0 mais 7, tá? Por exemplo, agora 9 pessoas vendo o canal A, o canal 1. E, por fim, para fechar aqui, 3 pessoas vendo o canal 3, que é o canal C, tá? Por fim, eu vou encerrar aqui com o meu flag em um valor negativo para o número de pessoas. Então, eu tenho, ó, média de pessoas por casa que estavam assistindo o canal A. O canal A é o canal 1, né? Então, vamos aqui. Canal 1, 5 pessoas. Canal 1 com 9 pessoas, né? Então, 9 mais 5, 14. 14 por 2 casas, 7 é a média de pessoas por casa vendo o canal A, beleza? Número de pessoas em uma casa em que o canal B estava sendo assistido. Canal B é número 2. Então temos aqui, ó, canal 2 com 3 pessoas, canal 2 com 2 pessoas somente. Então, número mínimo entre 2 e 3 é 2, né? 2 pessoas no mínimo. Quantidade total de pessoas assistindo ao canal C. Então, canal C é o canal 3. Temos aqui 7 pessoas e temos aqui 3 pessoas. Então, 7 mais 3, 10 pessoas vendo o canal B. Então, lembrando que o flag nunca entra nos cálculos, né? O flag só serve para a gente encerrar a nossa repetição, tá certo? Então, gente, esse foi o número 2, né, da parte 2 da lista. É um exercício um pouco mais difícil, né, que o número 1 que nós fizemos no vídeo anterior, mas ainda assim um exercício bem completo, né? Ele envolve média, envolve acumulação, envolve contador, envolve cálculo mínimo de valor, tá? Então, ele é muito bom de ser feito. Quem não entendeu, refaça, né? Faça de novo do zero para você entender muito bem que na prova deve cair, né? Se cair ainda questões só de repetição, deve ser mais ou menos aí nesse estilo, tá certo? Partem agora então para o número 3 da parte 2.